Pessoal, então, continuando da última aula, nós temos lá essa primeira parte que já foi feita do arquivo que nós estávamos querendo trabalhar, que era esse daqui. Então, essa primeira parte já está pronta e ficou bem parecido com aqui, ó. Então, nós fizemos ele aqui, opa, então nós fizemos ele, colocamos lá de um site qualquer que pegamos na internet e clonamos essa primeira parte. Agora nós vamos trabalhar essa daqui que é bem mais rápido. Por que que ela é bem mais rápida? Porque se vocês olharem, essa parte aqui, ó, é exatamente igual essa daqui. Então, como ela é a mesma, dá para nós reutilizarmos esse espaço aqui, né? Esse arquivinho que já foi feito, essa parte. Obviamente que aqui às vezes é um pouquinho maior, um pouquinho menor, daí a gente só faz a readequação. Mas a princípio nós já temos aqui então grande parte dele pronto. Então vamos continuar aqui. Bom, nessa parte aqui agora, nós podemos ou fazer essa parte ou começarmos por aqui. Vamos começar por aqui, fica mais fácil, que nós já delimitamos o nosso espaço que nós já necessitamos, e aí depois o espaço que sobrar, nós fazemos aí essa parte aqui. No caso, então vamos reutilizar ali. Então nós vamos vir aqui, clicamos em cima dele, tá? Para selecionar ele, observe que selecionou o outro, então vocês vão indo até conseguir. A hora que nós selecionarmos, aqui vai ter um pequeno probleminha, que essas linhas aqui, elas foram criadas separada da nossa figura. Ó. Se eu pego aqui e dou um Ctrl C, Ctrl V, observe que veio todos os dados, menos as linhas. Por quê? Porque essas linhas nós fizemos aí totalmente separadas e elas não constam anexada. Então, como é que eu posso estar resolvendo isso daí? Eu posso clicar em cima dele que já salva todo o quadrado com o texto e aí selecionando um por um desse aqui, ó. Só que daí como é que eu vou fazer? Shift, segura e aí vai clicando um por um, ó. Aí você vai selecionando aí um por um desses recursos aqui, né, que pode ir fazendo. Ele é um pouquinho chato para pegar, que aqui. Então vai selecionando eles. Outra forma que dá para fazer também é copia aqui lá primeiro, aí depois só vem aqui, vai selecionando um por um desse daqui, Ctrl C, Ctrl V e vai jogando lá. Só que nós podemos utilizar um recurso que é bem interessante aqui no Word, que é esse recurso aqui, ó, formatar, e nós podemos vir aqui, nós temos esse recurso, né, o alinhar, que você vai alinhando todo mundo retinho, bonitinho. Aí nós temos aqui esse botãozinho, ó, que é bem interessante. Que esse botãozinho, se vocês clicarem aqui, ó, vai abrir essa opção, agrupar e desagrupar. O que que é agrupar? Agrupar é eu pegar tudo que está selecionado e transformar em uma única coisa. Então, se eu clicar aqui, observe que essas bolinhas aqui todas irão sumir, ó. Por quê? Agora, tudo que estava selecionado virou um único objeto. E aí o que, que eu posso fazer agora? Eu posso, né, no caso, selecionar aqui, ó, dou um Ctrl C, dou um Ctrl V, observa ó, que veio ele inteirinho, exatamente igual tá aqui, ele veio inclusive com as linhas que nós criamos ali em separados, que não faziam parte da imagem, agora todos viraram uma única imagem. Então, simples, rápido e fácil. É uma forma aí de estarmos aí quando temos a necessidade de várias coisas serem uma só. Olha lá, ó, ele pegou e soltou, né, porque eu tinha desmarcado. Então, ele está aqui, nós vemos e vamos colocar aqui no cantinho bonitinho aqui, ó, tá? Observe que quando eu clico aqui em cima, ele abriu dois
itens, ó, tá vendo? Que eu cliquei aqui para digitar, então ele vai criar esse 2. O que é esse 2? Que ele está pegando todas essas, o texto, ele colocou em uma, que é esse de fora, e este de dentro aqui são todas as linhas. Então, se eu clicar aqui, ó, selecionar, por exemplo, o de fora lá, ó, e agora eu posso vir aqui e selecionar um por um. Só que, obviamente, né, a gente não tem esse interesse, só se tivesse. Mas se eu quero caminhar todos, é só clicar aqui fora, arrasta todos. Se eu quero separar, clica aqui dentro e arrasto quem eu quero, tá? Olha lá, ó. Bom, então nós colocamos este carinha aqui lá bonitinho. Aí nós podemos agora verificar aqui a forma como isso daqui vai ficar, né? Então ele pode ficar maior, menor, vamos aumentar ele mais para cá. E aí como é que nós fazemos isso daí? Clicamos nele aqui. Como ele está todo selecionado, observe o que acontece lá, ó. Ele aumenta tudo, ó, tá vendo? Ele aumenta aqui o espaço e vai reorganizando tudo que está aqui dentro. Só que observem que esse carinha aqui, ó, ele ficou bem longe agora dos textos, que aqui está bem pertinho, tal, que é baseado no nosso modelo, que aqui está. Então nós podemos vir aqui, né, seleciono ele, eu posso selecionar ele por fora, ou então eu clico com o botão aqui novamente, venho formatar e eu posso vir aqui, ó, desagrupar. No que eu clico isso aqui, ó, agora ele voltou para a versão original, ou seja, cada objeto é uma coisa em separado. E aí nós podemos trabalhar agora um por um. Aí nós vamos vir aqui, vou aumentar para facilitar a visualização. Aí nós só clicamos em cima, ó, e arrastamos para cá, ó. Só que tem aquele probleminha, ó. Se você deixar entortar um pouquinho, ó, ele não volta mais, ó. Tá vendo que ele bagunça lá? Por quê? Porque isso aqui é o problema de alinhamento do Word. Então você tem que vir bem retinho, ó. Subiu, volta, dá Ctrl Z, ó lá, mexeu. Então você tem que ir bem devagarzinho, que é justamente para ele ficar retinho, porque se ele saiu fora, ele não volta mais para o alinhamento. Que esse é um defeito que ele tem. Aí, então clicamos aqui, vai devagarzinho, é que aqui na minha máquina tá ruim aqui a localização do mouse, então fica ruim para mim trabalhar. Mas numa mesa bem certinha, você vem tranquilamente aqui e vai colocando lá, ó. Ou então você já vem e cria uma nova também. Olha lá, tá vendo? Aí vai aumentando, ou então, se quiser souber o tamanho, você pode vir aqui em formatar e já digitar aqui, ó. No que eu digito aqui, ele já aumenta automático aqui o tamanho. Mas vamos fazer desse jeito aqui. Então, só esse bendito aqui que não quer, ó. Que esse aqui, ele... Foi. Então, pessoal, tá lá, ó. Fizemos todos. Se porventura você quer ter certeza que todos estão alinhados, é só você selecionar todos, que às vezes você olha assim, você fala, putz, mas parece que ele não tá bem alinhado, ou seja, todos não estão retinho ali. Aí é só selecionar todos, igual eu estou fazendo aqui, observe, ó, que ele tem uma curvinha aqui, então significa que ele está tortinho. É só vir aqui, ó, alinhar, e aí você vai fazer isso aqui, ó, alinhar à direita, ó lá, ó, tá vendo? Agora todos estão exatamente alinhados. Então se a gente colocar aqui a barrinha que foi utilizada desse lado para criar aquele ali, então ele automaticamente fez aqui para nós. Agora que fizemos essa parte, como nós aumentamos aqui, ó, aumentamos o tamanho desse, observe que essa ponta aqui ela ficou um pouco alongada, ó. Tá? Essa pontinha aqui, ó, ela não, a curva aqui não tá bem legalzinha. Como é que nós fazemos? Aquele recurso, botão direito em cima dele, editar pontos, ó lá, ó, abrir os pontos novamente, e aí é só arrastar aqui, ó, para deixarmos
no nível que nós desejamos aí, aumentar ou diminuir a curva. Então, é só nós fazermos aí e tal, isso aqui tá legal. Aí é só clicar fora, pronto, tá lá, ó. Agora ele ficou mais organizadinho e ficou mais parecido com esse daqui, ó, a curva, ó. Que até então ele, como nós esticamos, então ele estica aqui também, né? Esticou aqui, esticou aqui, esticou aqui. Aí nós diminuímos aí, geramos aí a nossa curva bonitinho. E agora nós temos então essa parte aqui já pronta, executada. Aí nós temos agora, né? Nós temos aqui, ó, esta parte e esta parte. Então vamos fazer esse carinha aqui agora, ó, recibo de aluguel. Como que nós fazemos isso daqui? Como eu já tenho esse daqui pronto, inclusive já está até em negrito, igual aqui, ó, que nós conseguimos observar que ele também está em negrito, esse daqui de cima. Então eu só venho aqui, dou um Ctrl C, aí eu clico fora, porque se eu deixar selecionado ele vai copiar dentro dessa figura, né, desse objeto. Se eu clicar aqui ele vai criar ali, então pode dar algum tipo de erro, então eu clico fora para ele jogar no nosso arquivo e dou lá um Ctrl V, tá vendo? Ele fez uma cópia e agora eu arrasto essa cópia para onde eu desejo. No caso, eu quero colocar junto na mesma altura desse daqui, ó. E vamos ver a distância que está aqui, ó. Ele está bem coladinho. Então nós vamos fazer aqui, ó. Vamos colocar ele aqui, mais ou menos a distância que nós deixamos aqui, ó. Então nós vamos deixar aqui, vamos aumentar aqui, vamos colocar aqui assim, eu acho que está ótimo. E aqui agora, eu não preciso ficar arrastando tal, é mais fácil eu selecionar ele e voltar novamente aqui no alinhar, ó. Só que agora eu vou usar alinhar acima. Aí ele vai pegar quem está mais alto e vai colocar exatamente na mesma linha. Então, tanto esse como esse agora estão exatamente no mesmo ponto. Aí esse daqui, vamos organizar um pouquinho aqui, ó, porque essa pontinha aqui, tá vendo que ela está um pouquinho esquisita, então vamos fazer aqui para ela ficar um pouquinho mais redonda. A gente pode, ó, diminuir isso aqui, ó, tá? Podemos mudar o ângulo, ou então podemos somente arrastar esse aqui, só que se eu arrastar esse, como esse aqui já está para cá, ele vai entortar aqui igual vocês viram, ó lá, ó, tá vendo? Ele entortou, ficou esquisito. Por que que ele entortou se esse cara está muito mais longe do que esse? Por causa disso aqui, que esse aqui é o que nós colocamos de ângulo, tanto para cá como para cá. Então eu diminuo esse ângulo, ó lá, ó, tá? Eu deixo na linha reta lá, ó. Eu diminuo o ângulo e aí agora é só arrastar, ó. E aí você pega e arrasta e deixou a curva bem mais uniforme, ó, tá? Então é só ir organizando aí bonitinho. E aqui você vai fazer a mesma coisa. Observe, ó, que ele passou. Então você vai diminuir um pouco e arrasta um pouco para ficar uma curva mais uniforme. Vamos descer tanto esse como esse. Seleciono os dois. Posso usar o teclado, ó, tá vendo, ó, para subir e descer. Só que observem que aqui daí eles não vão andar. Por quê? Porque eu desvinculei do jeito que estava aqui. Então, se eu quero selecionar todos eles, né, aí nós temos que selecionar um por um e fazer lá para cima, para baixo, bonitinho. Então, aí teria que fazer tudo isso daqui ou novamente agrupar, né? Se você pega lá e agrupa todos, aí ele simplesmente a hora que você baixa ou sobe, todos vão subir. Mas vamos fazer aqui separado, porque na hora que nós formos inserir os bancos de dados, nós vamos ter um pequeno problema aqui que vai ser colocar os campos, então ele pode desconfigurar se nós deixarmos todos eles agrupados. Então selecionamos eles aqui, bonitinho, aí eu posso usar o teclado, ó. Agora todo mundo desce exatamente igual ou sobe, não importa. Então vamos deixar um espacinho em cima ali e tal, para ficar mais bonitinho. Inclusive, se eu quiser, eu posso colocar no nível desse daqui, ó.
Tanto esse como esse, só que daí eu tenho que pegar, se eu colocar agora aqui, ó, o erro que vai dar, ó, se eu mandar alinhar, ó, avançar, opa, desculpa, alinhar, aí eu coloco aqui, ó, alinhar acima, observe o que vai acontecer com as linhas lá, ó, tá vendo? Todas as linhas vieram para cima, ó, então não dá certo, só vai dar certo se todos esses aqui estiverem agrupados, aí sobe só esse cara, aí eu poderia vincular com esse cara aqui, né? E agora se eu mandar subir, eles vão se alinhar com quem tiver mais alto, que esse daqui parece estar um pouquinho mais alto, tá? Não é o nosso caso, então vamos deixar assim. Isso aqui é só para vermos como fazer. Aí esse daqui, eu vou deixar ele um pouquinho mais grosso, observem aqui, ó, que ele é bem mais grosso que aquele outro. Então vamos aumentar, é só clicar em cima dele, seleciona um desses cantos aqui, ó, e aumenta para o tamanho que você quiser ou diminui, ó. Tá? Então vamos aumentar um pouquinho. Aí aqui vamos então apagar esse daqui e colocar tudo em letra maiúscula, igual tá lá, recibo de aluguel. Então, olha lá o jeito que ele tá lá. Aí nós podemos então aumentar as letras, podemos centralizar, fazer o que quiser aqui, ó. Então nós podemos centralizar, né? Podemos, sei lá. Aí fica aí a critério da necessidade de cada um. E aqui agora nós podemos aumentar a letra, né, ó. Podemos aí aumentar as letras. Nós podemos trocar o tipo de letra, que aqui a letra tá bem parecida, apesar de não ser, mas é muito parecido, ó. Dá para ver que não é a mesma letra, porque o R aqui, ele é ele é um pouquinho maior o espaço do que está nesse aqui, e o B também. Mas não importa, nós podemos utilizar esse daqui do jeito que ele está aí, ó, bonitinho. Se quiser, podemos estar organizando aqui os distanciamento para cima, para baixo, os parágrafos. Então, nós podemos vir aqui, ó, botão direito, formatar forma. Aí nós temos aqui ó, a opção de texto, né? Vamos vir aqui, podemos zerar ó, a margem esquerda para ele dar menos espaço para ali, ó. Tá vendo? Então ele já foi para lá, posso colocar quebra de texto ou não, que no caso aqui não precisa. E aí nós vamos organizando aí com base na nossa necessidade. Aí podemos aumentar, podemos diminuir. Opa. Que aqui ele ainda está com margem sem ser do texto, ó. Nós temos aqui o texto, preenchimento do texto, né? Opa, aqui que nós colocamos aí as margens interna, ele também tem ele tem as suas margens, né? Externa, interna da figurinha. Então nós podemos ir mudando todos eles aí conforme a nossa necessidade. Cada botãozinho desse, ó, não vai dar tempo para nós mexer, mas aqui a gente pode ir modificando tudo como está aqui, a cor que ele é, se vai botar algum efeito, se vai botar alguma imagem, né? Por exemplo, sei lá, vamos colocar aqui ó, se eu coloco aqui uma imagem, aí eu posso escolher aqui uma imagem, tá? Eu vou aqui inserir, escolher do meu arquivo, uma imagem online, igual foi visto. Aí nós clicamos aqui, ele vai procurar algumas imagens e vai colocar lá, ó, por exemplo, pássaros, vamos pegar um qualquer aqui, vamos pegar esses dois aqui, coloca aqui, ó lá, ele coloca lá dentro, e aí ele vai, obviamente você vai fazendo do jeito que você necessitar. Ou então, preenchimento padrão, que ele dá alguns exemplos aqui, que daí no caso aqui não está aparecendo porque aqui está selecionado branco, mas olha lá, ó, se eu mudo ele para verde, tá vendo? Então tem alguns padrões aqui, ó, por exemplo, sei lá, vamos pegar esse aqui, ó, e ele aparece lá todo bonitinho. Eu posso pegar o cinza, por exemplo, sei lá, aí fica com base na necessidade de cada um. Então tem várias opções aqui, e aí vocês vão mexendo aí, colocando, tirando, inserindo, até vocês entenderem certinho o que cada um faz aí. Bom, então nós fizemos aí a nossa primeira parte aí. Bom, agora nós vamos pegar esse aqui, ó. Esse daqui tá exatamente igual a esse, só que tá menor. Então,
Selecionamos ele, Ctrl C, Ctrl V, está aqui uma cópia dele. Vamos colocar no mesmo alinhamento. Observe que ele gruda, a hora que eu chego perto, ele puxa, ó, presta atenção. Ó lá, ó, tá vendo? Ó, ele puxa, ó. A hora que chega perto, ele puxa, ó. Então, o alinhamento aqui é tranquilo. Aí a gente coloca lá a distância, obviamente que vamos diminuir aqui, né? Porque aqui está bem menor, ó. Tá até perto do D, então vamos colocar até perto do D aqui. Ele já está em negrito, bonitinho e tal. Essa figura aqui vou deixar para colocá-la aqui por último, para nós vermos como é que faz esse processo. A gente já viu em aulas anteriores, mas agora nós vamos aplicar aqui dentro desse nosso arquivo. Então observem que essa primeira parte aqui já está pronta. Já inserimos então este daqui e já inserimos esses dois. Nós temos agora a necessidade de criar essa parte aqui, ó, que essa parte é totalmente diferente daqui. Apesar de ser muito parecido com essa parte aqui, se vocês observarem, tem muitos, os campos são exatamente iguais, só muda a disposição, então não dá para nós estarmos Ctrl C, Ctrl V aqui. Por quê? Porque são disposições diferentes, aqui nós vamos escrever maior, porque esse documento aqui é o que vai ficar com o nosso cliente, então ele não pode ter abreviações. Aqui, como é só um controle interno nosso, então eu posso ter abreviações. Aqui não, aqui a gente vai fazer mais bonitinho, por isso que os espaços são maiores e em formas diferentes. E aí nós vamos ter então que criar esse cara do zero. Como que nós podemos fazer? Eu posso reutilizar uma forma, apenas utilizar a forma e não o texto, ou eu posso criar do zero. Para quem não lembra como que se cria, é só vir aqui em inserir, forma, e tem esse carinha aqui, ó, retângulo, cantos arredondados, que foi esse que nós utilizamos lá para estarmos fazendo aqui lá de cima. Como eu já tenho eles prontos, eu posso simplesmente Ctrl C, Ctrl V em um, apagar o texto que estiver lá dentro e começar a escrever. Então vamos criar um novo só para lembrarmos. Então eu posso fazer aqui arrumo, ó, de qualquer jeito, tá? Ele vai colocar o padrão que estiver aí no computador de vocês, que não necessariamente é igual o meu aqui, pode aparecer de outra cor. Aí nós clicamos aqui, ó. Observe que está aqui no formatar, ele seleciona automático essa opção. Aí aqui ele tem alguns acessos rápidos, ou seja, padrões rápidos, que eu posso modificar depois. Coincidentemente, ele tem esse branco com preto, que é exatamente o mesmo do nosso arquivinho aqui, ó, branco com preto. Então eu posso utilizar ele. Aí aqui eu só vou aumentando, ó, na hora que a gente aumenta, ó, tá vendo? Na hora que chega perto, ó, ele chupa, ó lá, ó. Tá vendo? Ele iguala. Então é só vir perto, ó lá, ó. Tá vendo? Ele chega e dá um soquinho, ó. Então eu sei que está exatamente na mesma linha que aquele. E aqui a mesma coisa, ó. A hora que chega perto, ó lá, ó. Tá vendo? Ele puxa de uma vez, ó. Observe o meu cursor onde fica e ele vai de uma vez, ó lá, ó. Tá vendo? Então eu sei que agora ele está exatamente alinhado com esse, exatamente alinhado com esse. Então não preciso fazer nenhum teste, nenhum cálculo, não preciso usar régua, nada. Simplesmente deixo ele aí. Aí aqui agora, só para nós lembrarmos como que se faz o do canto, para quem não lembra, botão direito aqui em cima, vamos editar, ó, pegamos o padrão que está lá, e aí agora nós vamos reorganizar. Observe que na hora que você for subir ou para os lados, tem uma linha ali que ela vai seguindo. Às vezes eu posso virar um pouquinho para o lado, ó. Ele vai ficar torto. Então observem essa linha azulzinha que tem lá. Se ela saiu fora de onde você quer, então você volta ela para onde você deseja, ó, e vai subindo. Então você utiliza essa linha azul que fica aqui como uma medianiza, ou seja, é por ela que você vai se controlar. Se tá lá, tá vendo, ó? E aí ele vai ficando lá os cantinhos bonitinhos, ó. Então nós vamos fazer, esse tem que ser feito, pessoal, canto por canto. Não tem como copiar. Se tem, eu não sei, mas eu acho que não tem um recurso aqui que você só fez um canto e você manda replicar ele, tá? Eu acho que esse recurso não existe aqui, mas isso aqui é rapidinho de fazer, ó. É que aqui eu
tô fazendo bem mais lento, porque tô utilizando aqui explicando e vai falando, vai ficando bem mais lento, e eu também vou fazendo em câmera lenta, tá? Não vou fazendo rápido. E aqui também onde está o meu mouse aqui, ele tá bem ruim para estar trabalhando aqui, que é justamente para poder gravar esse vídeo aí. Então aqui nós verificamos se está certo ou não, se a gente quer deixar mais arredondado ou menos arredondado isso daqui. Nós já vimos como faz isso, mas aparentemente ele está com uma estética legal. Poderia diminuir mais ou não, então fica a critério de cada um aí para ficar no nível que vocês desejam. Observem aqui, ó, que o quadradinho meu, opa, que ele baixou sozinho. Então, olha lá, ó, tá vendo que um quadradinho está um pouquinho acima do outro? Então, isso daqui na hora de eu deixar aqui, às vezes você nem percebe, mas na hora que imprimir, você vai ver que a curva fica um pouquinho torta, porque na hora da impressão, uma jato de tinta, por exemplo, ela vai fazendo a compensação de uma linha com a outra e você consegue enxergar essa impressão. Então, olha lá, ó, você olha, ó, tá vendo? Ó, 1 milímetro, não dá nem 1 milímetro, ó, pouquinha coisa. Ó, então você baixa e deixa no rumo. Então tem que prestar atenção nisso daí, que às vezes você vai fazendo rapidinho, deixou um pouquinho, na hora que você imprimir, você consegue perceber. A linha aqui para engrossar ou não, se tivesse a necessidade, né, nós vemos aqui, ó, contorno da forma, com ela selecionado, óbvio. E aí nós vemos aqui em espessura, ó. Nós definimos um ponto que acredito eu que vai ser um tamanho legal. Só que daí é só pôr em cima aqui, ó, você aumenta ou diminui. Mas eu acho que um ponto vai dar mais ou menos o do nosso arquivinho original aqui, ó. Aí nós já temos aqui, pronto, bonitinho, esse nosso quadrado, retângulo, né? Aí agora é só nós escrevermos aqui. Como que nós fazemos? Vamos fazer exatamente igual fizemos o anterior. Vamos escrever primeiro, lá dentro do arquivinho, e aí depois nós vamos lá e reorganizamos tudo bonitinho lá dentro. Então vamos lá, primeiro recebi, abre parênteses, fecha parênteses, emos de. Então vamos escrever dentro do nosso arquivinho. Como é que eu faço para escrever? Como esse daqui é um novo que eu fiz, então ele, ó, não consigo digitar nada, ó. Tá vendo? Esses outros aqui, ó, como foi uma cópia, eu já habilitei a edição, então é só clicar e você digita. Aqui não. Então, como que eu faço? Botão direito em cima da nossa figura, né, do nosso objeto. Aí tem aqui, ó, adicionar texto. A partir do momento que eu cliquei aqui, pronto, eu habilitei. A partir de agora é só clicar em cima dele e nós vamos conseguir digitar textos aí. Então, eu vou escrever lá. Recebi, abre parênteses, emos, porque pode ser mais de uma pessoa, né? Tá? Então, como nós não sabemos, se eu já sei que é só eu que vou fazer, eu não tenho sócio dentro da minha empresa, eu coloco recebi. Mas vamos fazer um documento padrão que serve para qualquer pessoa, porque às vezes eu posso emprestar esse arquivo para um amigo meu, ou sei lá, disponibilizar aí na internet, não sei. Tá? Então eu tenho aí esse arquivinho, vamos fazer exatamente igual aqui. Não vamos fazer a linha ainda, por enquanto. Aí vamos escrever aqui a importância de. Aí depois nós vamos fazer o esqueminha para colocar tudo arrumadinho lá. Então vamos escrever aqui, ó, a importância. A importância de que tá lá? A importância de. Observe que ele deixou o A maiúsculo, né? Então a gente apaga lá. Vou dar espaço. Aí aqui, ó, ele tem esses dois aqui, então eu vou deixar 2 espaços ali, 1, 2. Vou escrever ali, ó, proveniente do aluguel de. Proveniente do aluguel de mudo. Porque pode ser do aluguel ou pode ser proveniente do aluguel da casa, do prédio. Então, como eu não sei se o artigo definido vai ser o ou a, ou o e, né, dependendo aí, mas geralmente é a ou e, a ou o, então eu deixo desse jeito. Ou se eu quiser, né, eu posso colocar assim também. Mas como nós estamos clonando esse cara aqui, então vamos deixar exatamente igual está lá. A pessoa vai ter que digitar
essa informação aí. Depois a gente vai ver certinho. Observe, pessoal, que as distâncias estão ficando muito grandes, ó. Que nem aqui agora, eu tenho esse aqui, ó. Então, eu vou dar um espacinho qualquer aqui, ó. Cito A. Então, vou deixar um espacinho aqui, depois vocês vão entender o que nós estamos fazendo. Cito A, que aqui é para colocar o endereço. Aí eu vou dar o Enter, correspondente ao mês. Correspondente ao mês. Observem que lá em cima, ó, já está chegando lá na borda, ó. E se eu começar a escrever aqui, ele vai começar a escrever aqui para baixo e vai sumir. Quer ver? Esse cara e esse cara agora, né, vencido ou a vencer. Então eu tenho que colocar essa informação, então eu vou colocar aqui, ó, vencido, vou dar um expressinho, a vencer, a vencer-se, tá lá, a vencer-se em. Observem que aqui embaixo, ó, já está cortando, ó, a gente não está conseguindo ver, nós já vamos arrumar isso aí. Aí nós vamos dar um espacinho aqui, depois a gente... Na verdade, não precisa nem dar espacinho, ó. Vamos dar só um espaço, depois vocês vão ver como nós vamos arrumar isso aí, ó. E só. Se eu colocar agora aqui, dado um Enter, eu não consigo enxergar mais, ó. Vou escrever aqui, ó, data, observe lá, ó. Eu já não consigo ver o que eu estou escrevendo. Por quê? Porque o meu texto está maior do que todo o espaço disponível aqui, a quantidade de linhas. Então, como é que eu faço? Observem que a distância de uma linha para outra está muito grande. Então, eu simplesmente faço aquele recurso que nós já conhecemos, que é selecionar eles, e eu tenho aqui, ó, o parágrafo. Por padrão, ele deve estar 1,5 aqui, possivelmente. Então, nós vamos diminuir aqui, ó, por exemplo, para 1. Só que observe que mesmo assim, ele está muito longe. Por quê? É por causa daquela configuração que eu mencionei nas aulas anteriores, que por padrão o Word coloca isso aqui, ó, 8pt, 8 pontos, depois do espaçamento. Quando você dá Enter aqui, ó, ele coloca 8 espaços. Não sei por que ele define isso daí, tá? Então você vem aqui, observe que ele encostou aqui agora, ó. Aqui no espaçamento você pode definir, ó, simples ou não, no nosso caso é simples, e dou um OK. Olha lá, ó. Pronto, agora ele subiu tudo bonitinho e ficou. E aqui o pagamento, ah não, é pague, que o dele ali é diferente, o que ele coloca, ó. Então vamos colocar em maiúsculo essas duas, igual ele colocou ali. Vamos tentar fazer um mais parecido possível. O vencido também está em maiúsculo e só. Só eu recebi aqui. Então, OK. Data pagamento. E aí depois nós vamos organizar isso aqui, ó. Então, só vou colocar assim. Depois nós vamos utilizar um recurso que vocês já conhecem. E aqui nós vamos colocar depois. Beleza. Como nós já digitamos todos, pessoal, agora nós vamos começar a fazer a formatação de todo esse texto aqui. Então, primeiro, nós vamos colocar eles alinhado às bordas que nós definimos, que é essa e essa. Qual é o recurso? É esse cara aqui, ó, porque ele está aqui no centralizado, que é o padrão das formas. Toda forma que você colocar no Word, a hora que você mandar adicionar um texto, por padrão, ele irá colocar o texto centralizado. Então, no nosso caso aqui, nós vamos colocar ele justificado. Então, observe que ele vai vir tudo para o canto aqui bonitinho, que fica bem melhor. Vamos dar um espaço maior aqui, né, que é para colocar isso aqui, senão não vai caber os dois campos aqui. E agora aqui nós podemos aumentar ou diminuir o espaçamento com base na nossa necessidade. Então, vamos, deixa eu ver como é que ele está aqui, proveniente tal, situal, então nós podemos aumentar. Como nós colocamos simples, eu posso aumentar aqui, ó, para 1.15, ó, tá vendo que já ficou uma distância mais preenchida, ó. Ficou mais perto das bordas aí, tá? Então eu acho que agora ficou legalzinho do jeito que ele está aqui. E aí depois nós vamos organizar ele agora. Bom, fizemos então essa nossa primeira
parte aqui. Nós temos agora que colocar o texto nestas posições aqui, ó. Eu posso, se eu quiser, colocar, pedir para o Word já colocar essas linhas automáticas aqui. Só que qual que é o problema? Se eu pedir para colocar, observe que essas linhas, elas são pontilhadas, tá? Elas não são contínuas. Nós vamos colocar pontilhada também, igualzinho tá ali. Na hora que eu for escrever, ele vai considerar que essas linhas aqui é um texto, e aí vai arrastar ela e vai bagunçar todo o nosso texto. Então, em vez disso, nós vamos gerar elas, essas linhas aqui, da mesma forma como foi gerada aqui, que nós utilizamos o recurso de forma, ou seja, cada linha dessa, para o Word, é um objeto e não um texto. Nós vamos informar isso para o Word. Neste primeiro momento aqui, então, agora, vamos primeiro configurar aqui as posições de cada um dessas informações aqui, e aí depois, por último, nós inserimos aí essas linhas. Vamos colocar esses caras aqui, né, esses dois, e por último, as linhas e esse quadradinho aqui. Então, vamos lá. O recebi de vai ficar aqui mesmo, não vamos mudar, só que a importância de, observem, que está lá no finalzinho. Então, o que que eu faço? Nós vamos utilizar aqui o recurso lá de parágrafo interno aqui, que é o tal da tabulação, que nós vimos na nossa primeira aula de Word, que é esse botãozinho aqui, ó. No que nós usamos aqui, então nós selecionamos, ó, aquelas várias opções. Ó. Cada vez que clique, ele abre um padrãozinho lá e eu defino qual que eu quero. No nosso caso, eu vou querer usar o padrão, que é esse daí, que é o primeiro que está instalado lá. E agora eu seleciono a linha que eu quero colocar ele, que é nessa linha aqui. E aonde que eu quero que o texto venha? Ah, eu quero que ele venha, eu posso clicar para enviar a linha, ó, e eu posso arrastar lá, ó. Ah, eu acho que aqui assim mais ou menos vai dar. Então eu clico lá, aí eu clico no início da linha e eu pressiono o Tab do teclado, ó lá, para ele ir lá para aquele canto. Ah, mas não ficou lá no final. Observe que aqui está bem no finalzinho, não tem problema. É só eu clicar agora aqui, ó, e arrastando até ele chegar lá, ó. Então, beleza, deixei aqui, tá? Então, ele ficou agora nessa, bem no cantinho aí, bonitinho. Então, deu esse espaço. Esses dois aqui é para estes dois aqui, então eu não vou me preocupar, tá? Então, deixou aqui. E agora o proveniente do aluguel do ou da, ele é encostado, então não mexo, mas o cito a, ele é mais ou menos no meio, ó, um pouquinho mais do meio, que aqui é para colocar o endereço lá, né, que é a rua, tal coisa. Então, o que eu faço? Eu clico, então, mais ou menos aqui. Opa! Primeiro eu tenho que clicar na linha, né, porque estava selecionada aquela linha. Ah, e outra coisa, o texto aqui, pessoal, eu posso aumentar ou diminuir, tá? Então, observe que esse texto aqui eu estou achando ele muito grande. Na hora que nós imprimirmos, eu acho que ele vai ficar um pouquinho grande. Então, a gente pode diminuir se for de nosso interesse, ó, tá? Então, a princípio, vamos definir ele da forma como ele está aí mesmo. Se na hora que nós formos preencher o nosso recibinho, se nós vermos que está com muito pouco espaço, porque a letra é muito grande, aí depois é só selecionar e reduzir o tamanho aqui, ó. Então, vamos colocar, ó lá, coloquei lá a linha, não precisa necessariamente estar aqui, tá? Pode estar em qualquer lugar, desde que esteja na linha, não importa onde. E aí eu coloco mais ou menos aonde eu desejo. Que no nosso caso, digamos que seja nesse ponto aqui, ó. Aí eu venho novamente, coloco no início da letra que eu desejo jogar para lá e pressiono o Tab no teclado, ó lá, ó. E ele automaticamente joga para lá. Como aqui é só para me escrever proveniente do aluguel do prédio, ou da casa, ou do apartamento, ou da kitnet, número tal, então o espacinho aqui é bem pequenininho. Daqui para frente o espaço tem que ser maior. Aí nós vamos colocar, ó, o correspondente ao mês está no final igual à importância. Então vamos clicar na linha do de baixo, não importa onde, e vamos colocar uma nova marcação. Eu acho que vai ser mais ou menos aqui, ó. Então
eu clico ali, ó lá, ficou lá, coloco aqui no finalzinho e dou um tab no teclado e ele jogou. Observe que é para a linha de baixo, então é só clicar em cima da nossa tabulação e voltando aos pouquinhos, ó, até ele chegar lá no final. Beleza, ele apareceu, então o espaço que nós vamos ter vai ser este daí. Aí nós temos agora, ó, proveniente do aluguel tal, cito A, correspondente tal. Só recordando do porquê que nós estamos utilizando isso aqui, em vez de nós usarmos aqui espaço ou qualquer outro comando para chegar para cá. Porque se eu escrever aqui, ó, por exemplo, ó, eu escrever qualquer coisa aqui, ó lá, o correspondente fica parado. Observe se fosse lá embaixo, ó. Quer ver? Vamos fazer aqui embaixo, aqui, ó. Digamos que o nosso D, se eu colocar espaço, ele vai ficar mais ou menos aqui. Beleza. A hora que eu colocar aqui e for escrever, ó lá, o D anda, ó. Por isso que nós utilizamos aquele comandinho ali que eu ensinei, que é justamente para criar aqui uma quebra de linha, vamos chamar assim, né, que esse não é o termo correto, que é uma tabulação, mas nós estamos gerando uma quebra de linha, ou seja, tudo que eu fizer daqui para trás não influencia nesse cara, então eu posso digitar aqui o tanto de texto que eu quiser até chegar lá, ó, que ele não se mexe. Então, é por isso que eu estou utilizando aquele recurso. É muito interessante isso, a gente não deve se esquecer desse recurso. Agora aqui, ó, vencido e a vencer, ele tem um quadradinho aqui. Então, como que nós vamos fazer isso daí? Eu não preciso usar um recurso desse, no caso, então eu posso colocar aqui espaço, ó, e deixar um espaço mais ou menos do que eu acho que seria necessário para fazer esse quadradinho aqui, ó. Então, eu deixo um espaço, depois eu posso me reorganizar, ou se for de interesse, né, para facilitar, já posso até colocar aqui, ó, inserir, forma, pego um quadradinho mesmo, ó lá, ó, que é esse retângulo aqui, aí eu crio ele aqui de qualquer jeito, ou se eu poderia Ctrl C, Ctrl V aqui, né, clico ele, seleciono aqui, pego aqui, ó, para ficar aquele branquinho, bonitinho e tal. E aí aqui agora nós vamos arrastar ele, né, para onde nós desejamos. Então eu quero que ele fica mais ou menos aqui, só que eu acho que ele está muito grande. Então você vai diminuindo, aumentando. Aí você faz o teste, né, ó, do X. Então você já pode colocar o X lá dentro para ver, ó lá, o jeito que o X ficou. Não está aparecendo, ó. Deixa eu colocar aqui. Então, ó, o X não está aparecendo. Por que que ele não está aparecendo? Justamente por causa da configuração da nossa forma. Então, botão direito, formatar. Aí a gente tem que aumentar ou diminuir. Ó, observem aqui, ó, nós zeramos todos esses aqui. Olha lá, tá vendo que o X apareceu agora? Por quê? Porque a gente tirou as margens. Simples assim. E agora o nosso X apareceu. Aí eu posso aumentar ou diminuir o tamanho dele. Digamos que, sei lá, quero diminuir ou aumentar, não importa, ó. Tá? Então a gente diminui ou aumenta. Defina aí o tamanho que eu acho interessante. Sei lá, digamos que eu defini esse tamanho aqui. Tá? Eu fiz arrumo, eu poderia medir lá o que está lá na nossa figurinha, mas fiz arrumo aqui. E eu coloco assim, ó, vencido ou a vencer. Então vamos colocar mais ou menos aqui, assim eu acho que tá bom. Vamos colocar assim, ó. Tá? Então, coloquei ele aí. E agora aqui eu vou colocar um espacinho com Ctrl C, Ctrl V. Coloca aqui novamente. Aí eu posso selecionar esse outro cara, usar lá o formatar, alinhar, alinhar acima, para ele ficar exatamente na mesma altura, ó. Aí agora, como eu já sei que ele está na mesma altura, eu só venho aqui e organizo um espacinho para não ficar tudo misturado. Olha lá, ó. E obviamente eu vou retirar o X, tá? Que eu só coloquei o X ali na realidade para verificar se estava ou não sendo visível, porque tem aquela formatação que é esses carinhas aqui, ó, da caixa de texto e tal. No nosso caso, esse que apareceu aqui é dessa daqui, ó. Por isso que está com esse espaço aqui, ó. Que é isso aqui. Se eu diminuir aqui, ó, da esquerda, observe aqui que eles vão diminuindo, ó. Então, se eu clico, ó lá, ó, tá vendo? Ele está se aproximando mais. Mas vamos deixar ele lá com
com o nosso ponto 25, que é o padrão dele. Qualquer coisa depois nós diminuímos se necessário for. Beleza. Então nós temos aqui, ó, vencido e a vencer. E agora só organiza, ó, o em, aí tem esse espaço de, aí agora, novamente, eu tenho que marcar. Então, como aqui é para colocar um dia, eu vejo e falo assim, ah, beleza, para colocar um dia, eu acho que mais ou menos aqui dá para mim colocar um D, deixa eu ver, mais ou menos aqui, eu coloco coloco uma aqui, então dia tal de, observe que é o mesmo, ele colocou bem grandão, então o outro nós vamos colocar, você clica, arruma e depois você só arrasta, ó. O outro nós vamos colocar mais ou menos aqui, porque é só para colocar o ano, né? E agora o que eu faço? Coloco na letra, pressiono o Tab, observem, pressiono o Tab, olha lá, ó, ele já pulou automático, agora eu posso escrever aqui que não influencia, ele fica parado lá, bonitinho, sem sair daquela posição. Se eu quiser aqui, obviamente que nós estamos fazendo igual esse, eu já poderia colocar uma breve informação, por exemplo, esta informação aqui, ó, que aí eu já tenho então 2000 e aqui a pessoa coloca 2021, 22, 23. Aí se eu deixo dessa forma, a pessoa só coloca 21, 22, 23, vai até o 29. Né? No caso, vai até 99. Ou então eu coloco assim, a pessoa só preenche ali no final. 1, 2, 3, 4 até o 9. Aí fica a critério. Como nós estamos fazendo igual, vamos deixar sem, que é para ficar igual aqui. O data de pagamento vamos fazer exatamente igual. Tá? Está aqui embaixo, então observe que ele está aqui no cantinho, bonitinho. Nós vamos colocar um aqui, outro espaço aqui, outro aqui. Então, como eu sei que tem um espacinho, então nós vamos clicar na linha, para falar que nessa linha que eu quero colocar a tabulação. Clico num ponto onde eu desejo pôr a tabulação, tá? Pode ser aqui, por exemplo. E aí eu arrasto, faço assim, ah, data de pagamento, então, ali vai colocar o dia. Aí aqui assim vai pôr o mês, e aqui assim vai pôr o ano. E aqui essa outra aqui, como não tem nada, é só para a pessoa assinar, não tem o nome, não tem nada, porque não tinha espaço no que o cara fez aqui, mas o mais correto seria ter o nome da pessoa que assinou aqui embaixo, mas não tem problema, porque existe um contrato de aluguel, né? Então essa assinatura coincide com o contrato de locação, então não tem problema. E agora aqui é só nós fazermos aqui, ó, Tab, coloco nesse outro, Tab, então tá aqui, ó. Daí aqui eu digito data de pagamento, por exemplo, sei lá, vamos colocar uma data qualquer. Observe, ó, não cabe. Tá vendo que ele jogou um espaço? Então significa que eu tenho que aumentar essa distância aqui, ó. Então eu aumento essa distância e vou aumentar essa distância. Então aqui, ó, 12, põe para o lado, 12, por exemplo, do 10, por exemplo, do 2021, por exemplo. Joguei uma data qualquer, tá? Óbvio que não é a nossa data de hoje. E aí eu simplesmente joguei lá a data e ele preencheu bonitinho lá. Então, verificamos que está certinho. E agora tem essa linha aqui, que essa linha aqui eu posso estar utilizando aquele recurso que nós já vimos aqui, para se colocar linha para assinatura, ou então eu posso utilizar as linhas que nós vamos criar aqui. Como esse daqui também é pontilhado, dá para se observar quando a gente aumenta, ó, e nós queremos fazer parecido pontilhado, então nós vamos colocar uma linha pontilhada em vez de usarmos esse recursinho aqui, que daí fica a linha certinha para assinar e não pontilhado. Aí terminamos então as nossas tabulações e as nossas configurações aqui, ó. Agora falta somente este cara e este cara aqui. Só falta somente estes dois aqui. Bom, nós podemos começar por esse ou por esse. Isso é indiferente. Vamos começar por esse aqui, que é mais rapidinho. Como é que eu faço isso aqui? Exatamente igual
nós já fizemos ali nos anteriores aqui, como a gente fez esse, ó. Então nós vimos, opa, vamos vir aqui, ó, inserir forma, retângulo com os cantos arredondados. Aí nós vamos colocar em qualquer canto aqui, tá? Não importa onde. Então a gente coloca aí, simplesmente clica aqui. Ah, mas esse está diferente desse, não tem problema, nós vamos configurar ele depois. Aí depois é só arrastar aqui, ó, a hora que chegar na borda, ó lá, ó, ó, tá vendo? Ele chupa, ele busca para lá, ó lá, ó. Então ele ficou lá. Aí agora que a gente insere um texto para ver como que o texto ficou, observe, ó, não está aparecendo. E aí nós vamos ter então que configurar. Aí nós vimos aqui, ó, opção de texto, vimos nesse cara e zeramos aqui, ó. Observe que aqui ele vai subir, ó. Tá vendo? Então ele subiu, opa. Então ele pegou, subiu lá, tal, bonitinho. Então ele subiu e aí nós podemos, né, organizar aí do jeito que a gente achar melhor agora. Bom, já que nós fizemos aí essa primeira parte, vimos aí que agora tá belezinha, posso aumentar ou diminuir aí o nosso texto aí. Posso vir aqui no layout, ó, se eu coloco um layout a gente pode modificar aqui também, ó, que aqui é a posição onde ele se fica. Se a gente mexer aqui, ele vai alterar ali o local, ó, tá vendo? Se a gente já sabe exatamente qual parte da folha que a gente deseja. Bom, como nós vimos que ele já está escrevendo ali, então agora eu tenho que configurar a cor para ficar parecido com esse. Esse daqui é a mesma cor desse daqui, ó. Então o que que eu faço? Eu clico aqui, aí eu posso vir aqui, ó, vem no formatar, se não tiver selecionado, é só selecionar aqui formatar, preenchimento da forma. Clica nela, aí aqui, ó, eu tenho os modelos aí que a gente utilizou recentemente. E aí eu posso ir pegando aqui, ó, que no nosso caso, aquele que a gente utilizou foi esse aqui, ó. Tá, então, esse daqui... Opa, eu acho que foi esse daqui mesmo. Tá, então a gente coloca, observe, tá, se você achar que essa linha aqui tá muito grossa, você pode vir aqui e diminuir, tá? Digamos que por um motivo qualquer eu desejo diminuir um pouquinho ela, vem aqui, tá lá. Então nós diminuímos um pouquinho a nossa letra. Se a gente quer ter certeza que a cor é a mesma, ó, é só pegar, criar um novo, arrasta aqui para cima, ó lá, ó. Tá vendo? Exatamente a mesma cor. E se remover a borda, fica melhor ainda para visualizar. Então já que verificamos que a cor é a mesma, colocamos esse, Ctrl C, Ctrl V. Aí vamos falar para o Word organizar certinho, então só dou o espaço aí de uma da outra, em cima e embaixo. Eu acho que, vamos colocar aqui, ó. E esse aqui vamos baixar mais um pouquinho, para dar uma distância legal uma da outra. É só selecionar as duas novamente, formatar, alinhar. Eu quero alinhar baseado em quem? Nessa. Como que eu faço para alinhar? À esquerda. Então procura aqui, ó, alinhar à esquerda, tá lá, ó. Então ambas agora estão exatamente na mesma posição, estão iguais agora. E aí nós já temos então esta parte aqui pronta, ó. Tá vendo? Ficou legal, bonitinho, fácil e rápido. Agora nós vamos colocar as nossas linhas. Como que nós fazemos aí para colocar essas linhas? Inserir, formas, aí tem esse cara aqui, ó, linha. Clica nele, coloca aqui, ó, dá para se medir por aqui, ó, esse luzinha, você coloca assim. E aí você simplesmente clica e arrasta, ó. Aí você arrasta até onde você quer. No nosso caso, nós vamos arrastar até mais ou menos aqui. Olha lá, arrastamos lá.
E aí se ficou, ficou muito baixo, tal, não gostei. Então beleza, é só selecionar ela. E aí você sobe, ó, que ela vai ter que ficar um pouquinho para baixo do texto. E agora como é que eu faço? Formatar. Aí eu posso clicar aqui, ó, seleciona a linha preta, ou se eu quiser, eu já posso vir direto aqui, ó, contorno, porque aqui não é preenchimento, que é uma linha, então ela é contorno. Seleciona a cor preta, ó lá, ela ficou preta. E agora eu quero deixar ela pontilhada. Como que eu faço? Contorno de forma ainda tá aqui, ó, traços. E observe que eu tenho vários modelos, ó. E o que nós desejamos é esse daqui, ó, que essa aqui fica muito pequenininha, se quiser pode pôr essa. Essa aqui já fica um pouquinho maior. Essa daqui, ela já vai, né, modificar um pouquinho lá do jeito que está lá no arquivinho do cara lá. No arquivinho dele, eu acredito que esteja esse modelo aqui. Então vamos selecionar ele. Observem que ele já apareceu lá. E agora é só reorganizar com base nas outras linhas aí, ó. Então eu venho aqui, já está selecionada, Ctrl C, Ctrl V, clico nela aqui, ó, seleciono ela e arrasto ela aqui, ó, meço mais ou menos ali, coloco aqui, mas também ficou maior, não tem problema, é só vir assim com calma. Opa. Aí nós colocamos aí no início certinho, bonitinho. Opa, ela ficou torta aqui. É só vir aqui organizar, ó. Subiu, ó lá, ó. Então já tenho a linha de cima, a linha de baixo, agora aqui. E nós vamos fazer aqui, eu posso Ctrl C, Ctrl V, como eu já fiz lá embaixo, então é só Ctrl V, né, porque ele já está, opa, observe, ó o erro aqui que eu mencionei, que você não pode estar selecionado. Estava selecionado isso aqui, então ele foi lá e jogou lá em cima aqui, ó, bagunçado, ó lá, ó, que ele está aqui atrás, não dá nem para ver, tá? Então, eu tenho que clicar para fora para não ter problema, Ctrl V, né, agora, ó lá, ó, jogou a linha aqui por cima, senão ele vai fazer aquele jeito que ele fez lá. Vem aqui devagarzinho no canto, para baixar, aí eu venho aqui, observe, a linha, nós podemos se organizar um lado ou outro, ou se quiser pode fazer assim, ó. Então vamos colocar mais ou menos aqui. E aí aqui eu posso vir e diminuir aqui, venho aqui e diminuo aqui, ó. Observe que esse é o fora do padrão, mas não tem problema. Você faz assim, aí depois você faz assim, aí depois é só pegar e colocar ele lá para cima. Que esse daqui é o alinhamento do Word, então às vezes ele entorta. E aí é só você fazer isso aí, para resolver esse alinhamento. Então, já temos aí essa linha. Como essa linha aqui é muito grande e outra aqui é pequenininha, então eu posso selecionar essa aqui, Ctrl C, Ctrl V. Aí eu venho aqui, ó, tá na mesma linha que essa aqui, ele já coloca meio que automático, você chegou ali perto, ele já ancora ali e aí você arrasta, ó, no teclado mesmo, para ficar mais fácil. Aí pode subir, baixar. Vamos subir, por exemplo, para ficar um pouquinho mais para cima, subir duas lá, então também vou subir duas aqui. Pronto. Mas aqui tem que chegar no final, beleza. Então vamos dar um espacinho ali. E aqui agora nós vamos chegar no final. Observe quando ele chegar ali, ó lá, ó, ele puxa de uma vez. Então agora esse está na mesma que essa aqui, ó. Fizemos ali aquela parte, embaixo uma linha grandona. Então vamos pegar essa de cima aqui, ó, se querer. Seleciona ela. Ctrl C, Ctrl V. Aí nós vemos aqui, organizamos mais ou menos onde desejamos. Arrastamos aqui para diminuir. Esse daqui eu acho que está no mesmo lá de cima, mas vamos diminuir e voltar, porque daí ela, ó lá, ela dá um soquinho, ó. Ó lá, viu? Deu um soquinho, então significa que está exatamente na mesma que aquela. Então nós temos aí essa primeira linha, esse primeiro grupo de linhas aí pronto. Agora só falta esses aqui, que é super rápido para fazer. Então nós podemos pegar essa menor,
Ctrl C, Ctrl V. Aí eu posso colocar aqui, ó. Observe, pessoal, que ele colocou uma linha só, em tudo, para facilitar a vida dele. Então, vamos facilitar a nossa vida também. Tá aqui, ó. Vou deixar até aqui assim, mais ou menos. Porque daí aqui agora... Que aqui, ó, ele tá dando esse erro por causa da forma como ele foi configurado ali, ó. Então, agora que nós já conseguimos digitar aqui os valores que nós quisemos. Opa. E a linha lá, ó, não vai se mexer, ó. Tá vendo? Olha lá, ó. Então, vimos que deu certo. Então, vamos apagar. Quando tiver o banco de dados, pessoal, não precisa fazer nada disso, ficar apagando. Ele faz tudo automático. É que nesse primeiro momento nós não estamos. Aí agora, vamos fazer a linha para assinar aqui. Então, nós já temos isso aqui na memória, então só vamos dar um Ctrl V. Observe que eu estava selecionado aqui, ele misturou, tá? Fiz de propósito só para vocês verem. Então, tem que sempre desmarcar o que tiver selecionado e Ctrl C, Ctrl V. Olha lá, ele joga sempre onde está o cursor da página, que o cursor está piscando ali. Aqui não dá para ver, mas ele está ali. Aí agora aqui, eu venho aqui e solto aqui, ó. Hora que eu vou pôr para baixo, só para vocês verem, ó. Eu posso colocar ele aqui tranquilo assim, ó, bem para baixo ou para cima, não importa, para cima ou para baixo, vou pôr para cima, só para vocês entenderem. Aí agora aqui, ó, vou arrastar ele, olha lá, ele deu um soquinho para cá, ó, veio para cá, e agora aqui eu aumento para o tamanho que eu desejo aí. Não tem problema que vai ficar torto, porque daí nós organizamos assim, ó, tá vendo? Ficou reto. Ah, tá do tamanho que eu quero? Tá. Que é bem grandão. Aí agora, seleciono ele, seleciono esse outro, sempre com o Shift pressionado do teclado. Olha lá, ó, selecionou, formatar, alinhar. Eu quero alinhar com esse de baixo, então procura aqui, ó, alinhamento, parte inferior. Observem que o da direita vai ficar lá para baixo, ó. Pronto. E agora esse cara e esse cara estão na mesma linha. Pronto, terminamos aí essa primeira partinha de baixo. Esqueci aqui em cima, ó, vamos fazer lá em cima. Tem um pequenininho, então vamos copiar esse aqui. Como já tem um grandão, vamos usar esse que já está na memória, tá? Então, como nós já temos um na memória... Opa, deixa eu... Isso. Então eu vou pegar aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, fica mais fácil, ok? Já aparece do lado. Porque senão ele vai jogar lá em cima novamente, vai dar todo aquele trabalho. Tem que ir lá buscar. Ô, bendito. Seleciona esse. Deixa eu agora aqui para pegar, pessoal. Deixa eu aumentar o tamanho, pega mais fácil. Aí pegou. Isso. Aí agora aqui nós organizamos aqui, né, a altura que eu desejo. Então vamos colocar assim, diminuir um pouquinho esse cara aqui. Não tem problema que ele ficou torto. Olá, reorganizamos, bonitinho. Aí agora vamos fazer o dos lados. Deixa eu só colocar um pouquinho mais para cá. Aí vamos pegar essa linha aqui, ó, que ela é menor. Então, Ctrl C, Ctrl V. Tudo que ele está jogando bem em cima aqui, ó, do bendito do... Isso. Aí arrasta aqui. Vamos diminuir, não tem problema se ficar para baixo, que nós já vimos como resolver isso daí. Então, eu acho que isso aqui deve estar bom. E agora vamos colocar esse daqui do outro lado. Vamos aumentar aqui até chegar aqui. Olá, então esses três estão exatamente na mesma linha. Se você tiver dúvida se está na linha ou não,
Então é só selecionar os três. Então peguei o primeiro, peguei o segundo, sempre com Shift pressionado no teclado. Peguei os três e aí você vem no alinhamento. Aí você vai colocar, né, alinhar para cima ou para baixo. No nosso caso ali, como eu sei que eles estão aparentemente na mesma, então seleciono um aqui só para ter certeza. Se nenhum se mexer, ó lá, nenhum se mexeu, então significa que realmente eles estavam na mesma linha. Aí aqui diminui um pouco para facilitar a visualização. Então observem, nós temos toda essa parte pronta, ó. Falta nada, eu acho. Deixa eu só verificar aqui se esse aqui está pronto. Tal, a importância de proveniente do aluguel, tal, situar, tá pronto, correspondente ao mês, tal, tá certo, vencido, a vencer-se, em tal. Vamos ver se esse espaço aqui é o suficiente para escrever. É, olha lá, ó. Então, tal, data do pagamento tá certo e a linha para assinar. Terminamos essa parte. Eu vou salvar aqui. Sempre vão salvando, tá, pessoal? Que nem aqui, ó, já tinha 1 hora que a gente estava fazendo aqui. Vai que o computador travava ou acabava a energia por um motivo qualquer. Nós estaríamos aí perdendo esse arquivinho aí. Então, salvei. Bom, só falta mais uma única coisa, que é esse cara aqui, ó, porque o resto já está totalmente pronto, ó. Como que nós fazemos para buscar esse cara e jogar ele aqui? Nós vimos em aulas anteriores que nada mais é do que um recurso que vem embutido dentro do Word, que é ótimo, que é isso aqui, ó, inserir instantâneo. Que esse daqui ele pega ou uma página inteira, uma tela inteira, ou um site inteiro, ou então ele pega uma parte, você define. Aqui no instantâneo, na hora que nós clicamos, ó, ele vai abrir, ele pergunta, o que você quer fazer? Só que aqui, ó, ele vai pegar as janelas que tem aberta. No nosso caso, olha lá, ó, tá vendo? Ele vai pegar seu mando, novamente. Se eu clico aqui, ó, inserir, observe que as janelas só são somente as janelas que estão abertas na minha máquina aqui, no nosso caso nessa tela, que aqui eu tenho várias telas nesse computador. Então eu tenho aberto esses duas aqui. Ah, mas eu quero um pedaço de uma tela. Quando eu quero um pedaço de uma tela, eu posso selecionar isso aqui, ó, recorte de tela. Só que ele vai pegar um pedaço da última tela que estava aberta antes de eu selecionar o Word aqui. Que no nosso caso era esse daí, ó. Aí ele pega, ele embranqueceu a tela, que isso daqui é justamente para mencionar que ele habilitou a fase de edição dessa imagem. E aí nós vamos vir aqui, ó, cortar essa figura. Então a gente seleciona lá o tamanho que eu desejo. Ah, sei lá, eu quero esse tamanho aqui, ó. Selecionei e ele automaticamente jogou, só que ele foi lá para trás. Olha que legal. O que nós fazemos? Nesse botãozinho aqui, não desmarque, porque às vezes você não consegue pegar ele mais. Cliquem aqui em cima e você vem aqui, ó, em frente ao texto, olha lá, ó, jogou ela para frente. Só que você observa, ah, mas aqui, ó, tá muito diferente, a cor tá diferente, tá tudo diferente. Aí nós podemos usar aqueles recursos que nós vimos em aulas anteriores, que é remover plano de fundo. Seleciono ele e agora aqui nós vamos trabalhar essa figura, ó. Aí nós vamos utilizar marcar área para manter. Então nós vamos manter isso aqui, ó. Aí você desenha aqui, ó, risca mais ou menos. Olha lá, ó, vamos manter aqui, vamos manter ali, vamos manter aqui. Olha lá, ó, aí você tem que ir marcando. Eu não lembro se tem alguma coisa no telhado. Ah, tá. Deixa eu ver a figura.
Ah, tá, aqui é branco mesmo. Então, beleza. Então, vamos deixar igual. Então, isso aqui agora eu vou mandar remover, já que eu vi que eu não preciso. Achei que aqui tinha continuação do telhado. Vou aumentar o tamanho para ficar melhor a visualização. Então, nós já temos aqui, mais ou menos assim. Aí, se está tudo do jeito que eu quero, vem aqui, ó, manter alterações, dou um OK. Olha lá, ó, ele removeu. E agora, observe que ele se misturou lá com o meu texto, ó. E agora é só aumentar ou diminuir, arrastar, ó. Vamos ver o jeito que está aqui. Ele está mais ou menos no início, vai até o final, então ele vem mais para cá assim. A gente aumenta ele mais um pouco, isso daí. Então observe, ó, o arquivo ele está muito parecido com o original, ó. Então vou diminuir aqui, observe, ó, esse aí é o arquivo que nós acabamos de criar e esse daqui é o original. Observe, ó, muito parecido. Obviamente que nem sempre vai ficar 100% igual. A gente pode aumentar aqui, ó, as distâncias, eu não tinha reparado. A gente pode aumentar aqui se querer. Aí é só pegar e fazer aqui lá, ó. Seleciona todo ele aqui, vai usar o parágrafo, ó lá, ó. E você vai trabalhando. No nosso caso aqui vai ser, a gente vai utilizar aqui, ó, exatamente. Nós podemos colocar eu posso definir aqui, ó, múltiplo de 1.2, eu acho que vai ficar bom. Olha lá, ó. Então, ó, ele deu espaço, aí depois é só pegar e o ruim é que daí você vai ter que reorganizar aqui, ó. Aí você vem, ó, reorganiza de 2 em 2. Esse aí dá para deixar ali, esses aqui tem que baixar agora. Aí eu abaixo esses aqui. Vou abaixar esses aqui. Beleza? Aí agora, ó, como eu abaixei meio rumo, então eles saíram fora do alinhamento. Então, só selecionar eles. Depois de selecionados, formatar, alinhar. No caso, vou mandar alinhar à direita. Tá aqui, ó. Então, todos eles agora ficou certinho. E aqui eu vou fazer exatamente a mesma coisa, ó. Sempre com Shift pressionado, ó. Que daí ele mantém selecionados os anteriores. Se não tiver o Shift, ele não seleciona. Ele seleciona só o atual. Tá lá, tá lá. Tá aqui. Alinhar novamente à direita, ó lá, ó. Agora ficou tudo bonitinho, certinho. Aí agora, ó lá, ó. Se nós observarmos, esse cara está muito parecido com esse cara, ó. Ó lá, ó. Tá vendo? Pequenas diferenças nós temos. Vamos diminuir um pouquinho aqui, ó, deixar um pouquinho mais fino, que esse aqui está muito chamativo em relação ao anterior, formatar.
contorno da forma, espessura 3/4. Olha lá. Para ficar mais parecido com esse, ó. Olha lá, ó. Simples, rápido e fácil. Olha lá, muito parecido. Inclusive, a imagem que nós não tínhamos, simplesmente clonamos daqui. Ah, esse aqui está mais clarinho. É só você clicar em cima dele, né? E alterar a cor, que acredito eu que realmente lá vai estar esse aqui, ó. Lá deve estar esse, ó. Tá, mas vamos deixar esse mais escurinho aqui para o nosso arquivinho. E agora é só eu utilizar ele para estar trabalhando aqui, ó. Inserindo cor, retirando cor. Eu posso inserir informações, digamos que tem alguma informação que não tem aqui, que minha empresa necessita, ou meu usuário, por um motivo qualquer, tem necessidade, meu cliente ou funcionário, não sei. Mas ó como que nós conseguimos. Então o Word, ele é muito, mas muito bom para estarmos criando qualquer tipo de documento. Então, se você tem a necessidade de um documento, não importa qual seja, ah, mas esse documento eu nunca achei na internet para baixar, nunca vi nada, eu queria um igual esse aqui que eu compro lá numa papelaria. Beleza, você compra o arquivo, bonitinho lá, né? Você vai lá, compra o original e você clona. Você viu que nós clonamos aqui 100% ele, sem precisar utilizar nenhum recurso fora do Word. Digamos, ah, mas essa imagem aqui nós retiramos porque tinha um arquivo digital aqui. Beleza, mas se não tivesse o arquivo digital, você poderia escanear o arquivo original lá, né, o que comprou na papelaria. Como ele é uma foto, você usaria esse recurso, belezinha, fazia aquele processo lá de recorte de tela, ia recortar a foto que está aberta aqui e mandar para cá, tranquilo. Apesar que esse desenho aqui, ó, ele é muito simplesinho, dá para a gente desenhar ele se querer direto aqui no Word, tá? Então ele é bem facinho, ó, dá para desenhar ele tranquilo no Word, bem fácil. Obviamente que nós não vamos fazer isso, porque não faz parte aí do nosso interesse dentro da nossa disciplina. Mas eu poderia desenhar tranquilamente aquele desenho, ó. Fácil, fácil, fácil. Só de olhar aqui já dá para ver que é muito fácil. Inclusive a árvore dá para fazer. Beleza, Celso, pode sair aqui que eu coloco a presença para ti. Que a nossa aula também já está terminando agora. Pessoal, esse arquivinho aqui, eu vou disponibilizar ele no Siga, tá? Porque na próxima aula é interessante que todos vocês tenham esse arquivinho na máquina de vocês, porque nós vamos utilizar banco de dados nele. É interessante que vocês façam junto comigo. Então, quarta-feira nós vamos automatizar esse arquivinho aqui, vamos colocar um banco de dados neles, e é interessante que vocês vão acompanhando e vão tirando as dúvidas, porque às vezes vocês, na hora de anexar o banco de dados, vai dar muito erro, e aí é bom que vocês já tiram na hora. Porque na prova, apesar que eu ainda não pensei direitinho como vai ser, mas vai que tem que utilizar e na hora da prova eu não vou poder ajudar vocês, tá? Dúvidas, pessoal, desses Professor, recursos? Pode então, falar, professor, só uma pergunta. A pode prova vai falar. ser praticamente em cima disso? Basicamente tudo que a gente viu do Word até agora. Mais o que nós vamos ver quarta-feira. Ah, entendi. Vai Mas, cair tudo isso mas na vai ser prova. Isso. tipo, o senhor vai dar um negócio pra gente fazer no Word do nosso jeito? Vai ser tipo assim? Eu ainda não pensei, mas eu posso fazer, por exemplo, digamos lá, eu posso fazer sei lá, te dou esse arquivinho aqui, essa foto, e falo, ó, eu quero que vocês gerem esse documento aqui, muito parecido, não vou colocar exatamente igual, porque exatamente igual nem sempre a gente consegue. Um arquivinho parecido com esse, quero que você coloque, por exemplo, uma mala direta nele. E aí você vai ter que se virar. Eu só vou dar esse aqui, por exemplo, igual nós fizemos aqui, e você vai ter que se virar com ele, vai ter que fazer todo o resto. Entendi. Entendeu? Mas eu ainda Aham. não pensei, mas a ideia é, eu vou te dar um modelo, e aí eu vou falar, ó, com esse modelo, faça isso. E aí você vai ter lá as suas 3 horas para estar fazendo isso daí. Que daí eu vou colocar das 5 às 8 a prova, segunda-feira que vem. Beleza. Beleza? Por isso que é interessante. Próxima aula,
baixem esse arquivinho do Cigar, que eu vou colocar lá daqui a pouco, esse aqui, né, que eu já vou até salvar. Então, este arquivo eu vou colocar lá no Cigar, e vocês baixam ele, assistam outro vídeo anterior a este, e aí tentem fazer. Como vocês já têm um arquivinho, tentem fazer ele, sem a minha ajuda, né, óbvio. Tentem fazer ele e tal, comparando com esse que vocês baixaram. E aí, quarta-feira, a hora que nós formos inserir aqui o banco de dados, e aí vocês acompanhem, porque daí todo erro que vai dando, vocês já vão perguntando na hora e nós já vamos solucionando já as dúvidas na hora, porque na hora da prova, infelizmente, eu não posso ajudar. Porque às vezes você vem colocar um campo aqui e bagunça tudo aqui para baixo. Você fala, professor, como é que eu resolvo? Aí na prova, eu não vou poder falar, Peixe, infelizmente não tem jeito de eu te ajudar. Já que na hora que nós estamos fazendo quarta-feira, deu esse erro, eu falo, ó, deu erro porque você não organizou essa linha aqui, tal. Ou então, porque você não colocou a tabulação, que no nosso caso é esse carinha aqui, ó. Coloca a tabulação que resolve. Que isso aqui vai ser muito comum o pessoal esquecer essa tabulação. Vai ser comum. E na hora que colocar o banco de dados aqui, bagunça tudo aqui para baixo. Vira uma quizumba só. Tá? Então é interessante vocês estarem acompanhando na quarta-feira, porque na prova eu ainda não pensei como é que eu vou fazer. Mas vai que eu dou um arquivinho desse e aí o pessoal tem a dificuldade na hora. Entendi, Cada beleza. prova é do Word, né, professor? Prova de Word, né? Isso, no Word. Quem não tiver o Word, né, providencie o Word o mais rápido possível aí. E se não tiver o Word, porque não tem a versão original tal, e a sua máquina não tenha, então use o WPS, que é gratuito e é muito parecido com o Word e com o Excel. Só o PowerPoint dele que é ruim. Mas o Word e o Excel do WPS, que nós vimos nas duas aulas anteriores, tem lá mostrando até o link tudinho, baixem e instalem ele que é gratuito. Mas se você tiver o Word, melhor ainda. Não importa se é o 2010, se é o 2019,